Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 134, Basta Pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Capítulo 134, Basta Pouco. Queridos amigos, amigas, irmãos de estudos, pois bem, mais um lindo capítulo, Mais um belíssimo ensinamento desta obra, Caminho, Verdade e Vida. E o capítulo 134, então, ele nos mostra que nós precisamos de pouco. E o que é este pouco, Na verdade, nós precisamos de pouco materialmente falando, Nós precisamos de pouco chamar a atenção, como alguns o fazem, como algumas experiências que talvez nós possamos assistir por aí, enfim, de pessoas que precisam da luz no sentido da luz da fama e não da luz, verdadeira luz para a sua iluminação espiritual, para a sua iluminação da alma, e que é a luz mais importante que nós precisamos. Então, nós não precisamos, em momento algum da vida, querermos chamar a atenção, querermos nos sobrepor a qualquer circunstância para aparecermos ou para até mesmo demonstrar voz ativa ou o que quer que seja, Então, como eu sempre gosto de trazer aqui para questões do nosso dia a dia, para questões realmente do nosso cotidiano, algumas das reflexões sobre os capítulos que nós estudamos, eu até diria que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, eu sempre falo muito do trabalho porque, inclusive, é um dos lugares onde a maioria de nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então, é um dos ambientes, um dos lugares onde nós temos grandes desafios, onde nós temos realmente muitas provas que nos são envolvidas diariamente,
sejam provas de paciência, sejam provas de resistência, para que possamos conquistar, às vezes, algumas metas mesmo de tarefas necessárias frente às suas dificuldades, às vezes frente a desafios da precariedade de recursos para que aquilo seja realizado, seja frente a pessoas do nosso convívio, desde a liderança ou até mesmo de amigos ao nosso entorno, né, colegas de profissão, que são às vezes um pouco mais difíceis, e nós temos esse desafio, eu diria, né, do convívio, do entendimento, para que nós também possamos nos moldar. E é sempre importante a gente lembrar, neste conceito todo, que todos aqueles que nos envolvem, mesmo que nos pareça difícil, mesmo que em qualquer momento nos doa de alguma forma, são também filhos do Pai, são também filhos que, independente das suas ações, independente das suas atitudes, nós, sendo aprovadores ou não delas, nós temos que entender, que aceitar e que respeitar que são todos filhos do Pai, são todos filhos do mesmo Pai Criador, mas todos estamos em estágios diferentes na nossa vida, na nossa consciência, nas nossas atitudes. E com isso, né, aproveitando o capítulo de hoje de que a gente precisa de pouco, né, que o título nos diz basta pouco, assim como alguns exemplos de Jesus, nesses ambientes onde nós convivemos, ou até mesmo nos familiares, ou em qualquer outro, nós não precisamos, muitas vezes, nos aparecer, né, brilhar demais para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Às vezes, ou nós mesmos, ou a gente observa pessoas ao nosso entorno que gostam ou até mesmo que necessitam chamar a atenção, né, de ter ali os holofotes virados para que elas brilhem mais, para que elas sejam notadas e observadas. E isso também é bobagem, porque veja o exemplo de Jesus, né? Jesus humildemente chegava e falava com as pessoas, né? Ele fazia as suas palestras, digamos assim, né? Os seus bate-papos, os seus trabalhos, toda a sua ação de caridade, ela era realizada com muita humildade, com muita tranquilidade, sem chamar atenção, e realizava feitos surpreendentes. Então nós também podemos fazer isso no nosso dia a dia, né? Mesmo que nós não tenhamos aí a ação de curar como Jesus tinha, mas nós temos muitas outras ações que nós podemos fazer de desempenhar um bom trabalho sem ter que chamar atenção, porque o mais importante, e isto é que deve estar vivo e aceso em cada um de nós, é a verdadeira consciência, é o verdadeiro sentimento íntimo de dever cumprido, de tarefa realizada, né, de bem produzido, seja onde for, com quem ou para quem for. Este é o sentimento, é o seu íntimo, e Jesus que nos assiste, que nos acompanha, Deus Pai que nos criou, que tudo vê. Isto importa. E para eles não há necessidade de holofotes, não há necessidade de banda musical tocando e mostrando os nossos feitos. Não. Para ele basta a nossa consciência, basta o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de fraternidade, o nosso carinho verdadeiro para com o nosso próximo e para com todos os nossos feitos. Tudo isso, mesmo que possa parecer pouco, será muito para Jesus, será muito para nós mesmos, no reconhecimento verdadeiro e real do amor de tudo aquilo que nós entregamos. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da leitura de hoje, que essa reflexão e essas considerações façam sentido e possam ser um ponto de luz
para você se autoavaliar, para você, né, verificar aí a sua jornada, e eu recomendo que você volte, ouça o capítulo novamente e faça suas próprias considerações, tá bom? A você, meu muito obrigado, a minha gratidão imensa. Eu fico feliz de estar aqui com você e te espero no próximo capítulo. Até lá.